Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe, eis meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, sempre que proclamo este Evangelho, eu me sinto na obrigação de, antes de fazer a homilia propriamente dita, lembrar que os irmãos e as irmãs de Jesus aqui, na realidade, são os primos de Jesus e as primas de Jesus. Porque no aramaico e no hebraico não existe a palavra primo. Todos são chamados de irmãos. Só para que nós não entremos nessa confusão de dizer que Maria teve outros filhos. Não, só teve Jesus pela ação do Espírito Santo, portanto continua, permanece e continua sempre Virgem Maria. Então, sempre virgem. Então são os primos de Jesus. Esclarecido esse primeiro ponto, dentro da festa de Nossa Senhora do Carmo, nós temos aquela promessa que se popularizou, que é a promessa do escapulário, que tornou-se uma grande devoção da Virgem do Carmo. E que bom, Deus seja louvado, porque nós, como fiéis, abraçamos essa promessa do escapulário, daquele que utilizar o santo escapulário com fé e devoção. Nossa Senhora resgataria essa alma após a sua morte, no primeiro sábado após a morte dessa alma, do purgatório. Só que, gente, veja bem, problema que nós católicos temos, e perdoe eu dizer isso, não quero ofender ninguém com isso, mas eu quero que você pense comigo um pouco. Promessa, devoção, escapulário, 1000 Ave-Marias, novenas, adorações, Quaresma de São Miguel Arcanjo e tantas outras devoções. Não basta só cumprir devoção. Não basta só fazer o rito. Não basta só fazer a tarefa. Porque Deus, ele não está preocupado se você cumpriu o rito escrupulosamente, tintim por tintim, pedacinho por pedacinho, coisinha por coisinha. Eu fui lá na missa, eu comprei o escapulário foi abençoado, o padre impôs, eu coloquei sobre o meu peito, agora pronto. Quando eu morrer, no primeiro sábado, Nossa Senhora vai me resgatar do purgatório. Não é piloto automático. Funciona assim não. Não é receita de bolo, que você põe os ingredientes e o negócio vai lá e põe no forno e pronto, está resolvido. Na fé não existe receita de bolo, não existe fórmula pronta, que basta você cumprir a fórmula, isso já te salva. Gente, católico, pelo amor de Deus, abre o olho, não é só cumprir rito, é conversão, é renovação da vida. É prática do amor. A devoção que você vive precisa influenciar na sua vida. A oração que você faz precisa renovar o seu coração.
A fé que você pratica através do escapulário ou qualquer outra devoção dentro da igreja não pode ser um mero ritualismo, um mero rito que você cumpre. Precisa esse rito tocar o teu coração, renovar a tua mente, mudar o teu viver e principalmente te fazer amar, que é a maior lei, que o próprio Jesus coloca-se como o referencial. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Maior mandamento, que está acima de todos os mandamentos, porque ele é referência para todos. Porque todos os outros mandamentos são praticados a partir do amor, e não do mero cumprimento de deveres, e não do mero cumprimento de ritos, e não da mera execução de tarefas. Então, gente, vamos aprender pelo amor de Deus. Vamos amadurecer como católicos. Não basta só fazer o rito de imposição do escapulário. E veja, eu não estou desvalorizando o rito. Ele deve ser feito. Nós vamos fazê-lo daqui a pouco na missa. Mas não é receita de bolo. Não é fórmula pronta. Não é igual a... Porque nós vivemos numa cultura, isso é um absurdo, que você vai numa banca de revista, se é que ainda sobreviveu alguma banca de revista com redes sociais, internet e todas essas coisas, já não existe tantas assim. Aí você pega certas revistas, certos títulos, né, que diz assim: 10 maneiras de você enriquecer, 10 maneiras de você ter sucesso, 10 maneiras de você ser feliz. Gente, fórmula pronta não existe. E é isso a gente transfere para a religião. Eu acho que bastou cumprir o rito, isso já me faz santo. Não faz. Bastou receber o escapulário, pronto, já está garantido. Nossa Senhora vai me resgatar no primeiro sábado, depois que eu falecer lá do purgatório. Não! Se você não se converter, se você não amar, se você não perdoar, se você não rezar, se você não tiver misericórdia com o irmão, se você não tiver compaixão, se você não for solidário, se você não tem capacidade de pedir perdão, dar o perdão, de ir ao encontro do irmão, da irmã, de ser fraterno, ou seja, ser irmão, não adianta nada receber o escapulário, você vai para o inferno do mesmo jeito. E ainda dá um contra-testemunho enorme como igreja para as pessoas que não têm fé. Porque diz assim, ó, fulano vive na igreja, vive falando mal dos outros. Aí, ó. Fulano vive na igreja, vive rezando o terço, vive com ódio no coração. Aí, ó. Fulano vive lá na igreja do Carmo, mas ó, aí, ó, rouba aí no trabalho dele, ó, maior corrupto que tem. Ainda dá um contra-testemunho, ainda afasta os outros da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, eu falo isso para que a gente possa amadurecer na fé. Não basta cumprir rito. Cumprir rito tem é um fenômeno chamado ritualismo. E ainda dentro da teologia nós chamamos isso de voluntarismo, que tem mais ou menos, vem desse termo de voluntário, mas de voluntarismo sendo assim. O voluntarismo funciona, eu fiz, e porque eu fiz, isso automaticamente me santificou, ou vai produzir um fruto, porque simplesmente o fato de eu ter executado algo. Então você inclusive tira o protagonismo de Deus, porque fui eu quem fiz. Se nós não amarmos, não basta só impor o escapulário. O escapulário que você recebe precisa te levar a amar. Se nós não tivermos misericórdia, não basta só impor um escapulário. O escapulário que você recebe tem que te ensinar a ter misericórdia com o seu irmão. Se nós não formos justos, ou pelo menos nos esforçarmos para isso, que nós somos imperfeitos, se não houver esse esforço, não basta só receber o escapulário. Esse escapulário tem que te ensinar, essa devoção à Virgem Maria tem que te ensinar
a promover, na medida do possível, dentro dos teus limites, a justiça, o bem. Porque não é receita de bolo. Não tem fórmula pronta que basta você cumprir a fórmula e tudo se cumpre. Se não houver conversão, se não houver mudança de mentalidade, se não houver uma renovação da vida, se não houver um esforço de viver a fé que Deus nos ensina, os valores que Ele nos inspira, os ensinamentos que Ele nos dá. Portanto, peçamos a Nossa Senhora do Carmo que nos auxilie, que interceda por nós, para que nós aprendamos que na fé não basta só dizer que eu creio, é preciso ter prática, mas não basta só ter a prática pela prática como um rito cumprido. Essa prática tem que ser um meio para o meu coração ser transformado, tem que ser um meio para que eu ame mais, tem que ser um meio para que eu peça perdão e perdoe, tem que ser um meio para que eu pratique a justiça, tem que ser um meio para que eu faça o bem. Porque senão, do contrário, não dá até para entender como é que alguém reza 1000 Ave Maria e depois sai por aí falando mal da vida dos outros. Faz a quaresma de São Miguel, depois sai aí passando rasteira no outro, enganando o outro, contando mentira, sendo injusto, julgando, condenando as pessoas em nome da fé. Não dá. Portanto, fé vivida é fé que renova o meu coração. Prática de fé tem que me ajudar na minha conversão. Se não está acontecendo isso, alguma coisa está errada com a minha prática de fé. Eu ainda não entendi nada ou estou vivendo de uma maneira distorcida. Que Nossa Senhora do Carmo interceda por nós e nos dê discernimento e sabedoria para sabermos de que a devoção do escapulário ela tem que vir acompanhada com oração, com caridade, com amor, com paciência. A devoção do escapulário tem que me ajudar a me inspirar nas virtudes da Virgem Maria para tentar espelhar isso, ao menos um pouquinho, na minha vida. Senão, do contrário, nós estamos perdendo tempo. Estamos brincando de fazer religião, cumprindo ritos que são estéreis, que não produzem frutos na nossa vida. Nossa Senhora do Carmo nos dê, interceda por nós, para que Deus nos dê a sabedoria de produzir frutos no amor, e que o Santo Escapulário que vamos receber daqui a pouco nos ajude na nossa conversão, a amar cada vez mais. Porque quem pratica a fé deve cada vez mais amar e cada vez mais ter uma consciência de promover o bem. E foi assim que os santos se deixaram santificar. E é assim que, por intercessão de Maria, nós também devemos deixar Deus renovar o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.